Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A mensagem da Bíblia traz uma esperança para todos aqueles que descansarem no Senhor. Em algum momento no futuro, Jesus retornará a este mundo e Ele trará à vida todos os que descansaram na promessa da ressurreição. Mas algumas pessoas acreditam que existe um lugar terrível, cheio de dor, tormento eterno, que vai punir todos aqueles que são declarados ímpios na segunda volta do Senhor. Você sabe que eu estou falando sobre a ideia do inferno. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estudava no seminário de teologia, eu estava fazendo um projeto missionário de estudo da Bíblia numa cidade chamada Humildes. Era um lugar ali próximo do colégio, uma cidade da Bahia. E eu conheci um jovem, ele tinha um apelido de Rubinho. E esse jovem, ele tinha um grande medo. Conforme foi passando os estudos, eu percebi que ele queria me fazer uma pergunta. E quando chegou o momento de nós estudarmos a respeito da morte, ele tomou coragem e veio até mim. E perguntou: Harley, eu tenho um medo terrível de morrer queimado para sempre. E eu perguntei: Robinho, o que você está falando? Ele falou assim: eu tenho medo do inferno. Quando eu queimo meu dedo ali na panela ou no fogo, eu já sinto dor. Imagine ficar pro resto da vida queimando e sofrendo. Eu abri a Bíblia e nós conversamos durante um tempo. E eu expliquei para ele tudo o que estava relacionado a este momento de tormento que a Bíblia fala que existirá. E no final, quando ele então conheceu a verdade e ele entendeu que o inferno não é um lugar, mas um momento na história, ele então, aliviado, olhou para mim e disse assim: graças a Deus, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu não vou queimar. E eu disse: Robinho, não é assim, não era isso que eu queria que você entendesse, você precisa se entregar a Jesus. Não, eu não preciso me entregar a Jesus, eu não vou mais queimar eternamente, eu estou mais tranquilo agora. O inferno às vezes faz com que você seja mais temente a Deus. Mas o que a Bíblia fala a respeito do inferno? Quais são os verdadeiros ensinamentos bíblicos a respeito desse tema? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? Fogo que não se consome, dia após dia, eterno, lugar quente de dores e sofrimento, gritos de desespero, reservado para as pessoas más. A ideia do inferno já deixou milhões de pessoas com medo. Inferno é um conceito presente em diferentes religiões, algumas mitologias e muitas filosofias do homem, e representa tanto a morada dos mortos como o lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más. A doutrina de um inferno para tormento eterno é de origem pagã e foi aceita pela Igreja nos séculos escuros da Idade Média. Era muito comum nas ilustrações medievais, como por exemplo esta, da artista Gerard de Landesberg, que serviu como material pedagógico para as noviças de um mosteiro alemão. Mostrava um lugar pavoroso. Sandro Botticelli, em 1495, ilustrou a obra clássica A Divina Comédia, do escritor e poeta italiano Dante Alighieri, que popularizou o conceito de inferno como local de fogo, onde os demônios atormentavam as almas condenadas. Isso foi repassado às gerações posteriores. Mas peço que honestamente pense por um instante. Deus criaria um céu de alegria e paz para sempre, e ao mesmo tempo um local de sofrimento para os nossos entes queridos que não alcançaram a salvação? Isso condiria com um Deus de amor e misericórdia? Na obra católica Monumenta Ecclesiae Liturgica, no volume 1, mostra as pinturas das catacumbas de Roma, que possuem muitas inscrições e orações pelos mortos.
Segundo a doutrina católica, os santos vivos podem orar pelos que estão no purgatório. Este seria um local intermediário, o estado dos que morrem na amizade com Deus, com a certeza da sua salvação, mas que ainda têm necessidades de purificações para entrar na felicidade do céu. Na Epístola de 1 João, no 1º capítulo, dos versículos 7 a 8, nos diz: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. A decisão por Jesus deve ser em vida e conscientemente. Não há decisões depois da morte, pois as escolhas só podem ser feitas por alguém que tenha pleno exercício da sua mente. Ezequiel, no capítulo 18 e versículo 32, vem nos dizendo: Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. 1 Timóteo, capítulo 2, nos versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sheol, Gena e Hades. Estas são as 3 palavras na Bíblia que foram traduzidas como inferno. Existe uma quarta, Tártaros, que aparece uma única vez e não está no contexto do que estudamos hoje. Sheol é um termo hebraico que significa sepultura, sepulcro, cova, e é usado em todo o Antigo Testamento sempre com esse sentido. Aparece 62 vezes no Velho Testamento. Como seria difícil traduzir o termo para o português, as versões mais antigas e confiáveis deixam a expressão Sheol, sem transliterar. Sheol para a cultura hebraica significa apenas o lugar onde as pessoas eram enterradas. Poderiam ser em túmulos, submersos, ou também túmulos, em lugares determinados e à vista, onde os corpos eram enterrados e esquecidos. Sheol jamais teve na cultura hebraica a ideia de um lugar de suplício para os mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, pois a sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em alguma coisa que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. Veja também no Salmo 6, versículo 5, 88, de 10 a 12, 146, 3 e 4, Isaías 38, 18, 19 e muitos outros versos. Jacó se lamentou com a morte de José, contada pelos seus irmãos, em Gênesis 37 e 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até o Sheol, assim o chorou seu pai. Gena é a segunda palavra. Gen ben Hinnom, ou Vale dos Filhos de Hinnom. Era um grande vale que existia em Israel e na época de Jesus era usado como um lixão. Estava sempre com focos de incêndio e muitos corpos com seus vermes. Você consegue visualizar na foto? Se situava a sudoeste de Jerusalém, reservado para um depósito de lixo proveniente da cidade. Juntamente com o lixo vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos nas ruas. Esses corpos às vezes eram atirados onde não havia fogo, e apareciam os vermes que os devoravam suas entranhas no processo de decomposição. Por tais circunstâncias, esse vale se tornou desprezível, amaldiçoado pelos judeus, e um símbolo de terror, da abominação e do acaso, e foi mencionado por Jesus com essas características. Ali, o fogo ardia constantemente. Hades já é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento. Era sinônimo de sepultura, o mundo dos mortos. Escolhida pelos tradutores judeus da Septuaginta, mais ou menos 250 a.C., para transliterar a palavra Sheol do hebraico para a sua língua. Hades de 1 Coríntios 15, 55, por exemplo, é uma citação do Velho Testamento de Oséias 13, 14, onde encontramos a palavra Sheol aplicada. No panteão grego,
haviam 3 grandes deuses: Poseidon, o deus dos mares, Zeus, o deus supremo, e Hades, o deus das profundezas. Hades é conhecido por ser o deus do submundo, o lugar dentro da cosmogonia grega para a qual iam os mortos, o local onde recebe o seu nome, o local, segundo a mitologia, que era protegido por Cerberus, um cão de 3 cabeças. O Hades, segundo a doutrina pagã, sem apoio nenhum na Bíblia, era dividido em 2 lugares. A primeira se chamava Erebro, que era o lugar onde as almas permaneciam para serem julgadas e receberem os seus castigos ou recompensas. Daí veio o purgatório. Segundo Constantin von Tischendorf, um famoso erudito bíblico, verificou-se que muitas das palavras usadas para a tradução inferno não era Hades, mas a palavra Yanatov, morte, que fazia mais sentido com relação à palavra hebraica Sheol, sepultura. Em suma, Sheol e Hades designam simplesmente o lugar para onde todos nós vamos quando morremos, a sepultura. Num sentido mais espiritual e dramático, um grande abismo escuro e profundo. Mas de onde vem a palavra inferno? A origem do termo inferno é latino, infernum, que significa as profundezas, ou o mundo inferior, e origina-se da palavra latina pré-cristã lugares baixos ou infernos. Não veio do hebraico, nem do grego, mas de traduções posteriores do latim. Vamos estudar agora 4 versos bíblicos que entenderemos um pouco mais sobre a morte. Você conhece a história de Jonas? No capítulo 2, no versículo 2, ele faz uma oração. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu me ouviste a voz. Estaria ele no inferno, ou em um lugar esquecido? Você se lembra da história de Lázaro, um amigo muito especial de Jesus dentre tantos? João, no capítulo 11, dos versículos 11 a 43, conta essa história. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus não disse desce do céu ou suba do inferno, muito menos do purgatório ou do limbo. Jesus disse que seu amigo Lázaro dormia. O despertou do sono. Você lembra da cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade ímpia que a história da Bíblia conta que teve um julgamento de Deus? Fogo desceu dos céus. No livro de Judas, no versículo 7, diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra queimam até hoje? Não. O juízo de Deus foi pontual. Por último, vamos ler a respeito do lago de fogo do Apocalipse. É o inferno, certo? Errado. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O inferno, isto é, o lago de fogo, sendo lançado para dentro do lago de fogo? Agora ficamos confusos. Não há nada de confusão, meu amigo. Aqui, o que é lançado no lago de fogo é a morte. O que fazia pessoas irem para o Sheol, que ilustrava o destino dos homens no Vale de Guinom, ou então o esquecimento de Hades. Imagine que eu e você coloquemos fogo em pedaços de madeira numa noite acampados. O que acontecerá com a madeira pela manhã? Queimados para sempre? Sim. Eternamente? Claro que não. Então a figura de linguagem do fogo preparado para os ímpios não é para sempre, mas eterno com relação aos seus resultados. Vamos tentar fixar mais um pouco essa mensagem. Pegue um fósforo na sua cozinha, risque-o ou acende ele com outro palito e veja ele se queimando eternamente. O para sempre eternamente exatamente é o que você está vendo. Quando a matéria acaba, está queimado para sempre, mas não eternamente. Quero agora levá-los a uma ilustração final. Imagine então a quantidade de perdidos, os que não aceitaram Jesus. Satanás e seus anjos, todos recebendo a punição merecida do afastamento eterno e distanciamento definitivo da graça e sustentação de Deus. Pois Deus também sustenta com as suas misericórdias os ímpios até o julgamento final. Todos aqui representados nesses 4.000 fósforos, haverá uma queima grande, mas ao final se apagará.
eternamente, para sempre. Aqui está o inferno, o lugar onde todos irão um dia. Esse é o inimigo a ser vencido. Se estamos com Cristo, não temos que temê-lo, pois como foi com Lázaro, é apenas um pequeno cochilo até a volta de Jesus. Lázaro pôde encontrar sua irmã como um exemplo daqueles que, mesmo mortos, um dia retornarão. Ele conseguiu isso porque um dia alguém morreu de uma vez por todas, venceu a morte, pagou o salário do pecado e então nos deu uma nova chance. E garantiu que eu e você poderíamos um dia também reviver. Jesus venceu a morte, o Sheol, o Hades. Seu túmulo está vazio, e por isso o último inimigo a ser derrotado é o lugar que, enquanto pecadores, todos nós iremos um dia. Lembre-se de Apocalipse, um dia a morte também terá o seu fim no Sheol, e não será um inferno que durará para sempre, mas a morte por toda a eternidade não mais incomodará. Querido amigo, é seu desejo viver eternamente? É seu desejo se preparar para que, mesmo que morra, tenha uma nova vida perfeita das mãos do seu Salvador? Se você disse que sim, gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus, hoje aprendemos que não devemos temer a morte, mas sim uma vida sem Ti. Pela fé, nos ajude a compreender os planos eternos que o Senhor tem para nós e nos ajude a nos prepararmos para esse glorioso dia. Em nome de Jesus. Amém.